Dentro do mundo, da visão do mundo, a visão do mundo a respeito do casamento é uma visão extremamente superficial. E dentro da visão do mundo, casamento é uma questão de uma instituição falida. Não precisa mais casar hoje. Para que casar? Se pode simplesmente se ajuntar. Por que casar? Se pode fazer um contrato. Por que esse medo do casamento? Por que essas outras maneiras de legalizar uma união? Tem uma coisa que está por trás. É porque no mundo a visão a respeito do casamento é uma visão superficial, carnal e egocêntrica. Superficial por quê? Porque não é tomado de uma maneira séria. Casa-se já se preparando para separar. Não é assim? Se não der certo, me separo. É uma aventura, é uma aposta. Dizem, então por que está casando? Porque tem certas coisas que o que atrai no futuro cônjuge. Mas o que é que atrai? O que atrai? Quais são os fundamentos desse relacionamento? Se você pergunta hoje para dois jovens que estão namorando, por que vocês estão namorando? O que você acha que eles vão responder? Por que está namorando? E nós, no nosso meio, nós recomendamos aos muitos jovens, por favor, não namore. Só namore quando você puder casar. Mas obedecem? Não obedecem. Quer namorar. Quer namorar. Ele pergunta, por que está namorando? Você quer casar? Quero. Por que você quer casar com essa pessoa? Diga para mim os fundamentos. Porque ela é bonitinha. Então, no dia que não for mais bonitinha, termina? Não, eu gosto do jeitão dele ou do jeitão dela. E no dia que mudar o jeitão, terminou? Sabe o que me assusta? Eu estou sendo muito franco, muito sincero. Por quê? Porque eu tenho medo que haja casamento sem fundamento. Se eu perguntar, quer dizer, muitas vezes perguntamos para jovens, por quê? O que atrai? Diga-me, por que você quer casar com ela? Ou quer casar com ele? Me diga os fundamentos. Existe um fundamento sólido? Ou esse fundamento é superficial? Qual é o fundamento? É por causa de virtudes que você vê no futuro cônjuge? É por causa da condição espiritual? É por causa do caráter? Olha, eu estou citando coisas que são fundamentos.
virtudes, caráter, não é? O grau de espiritualidade, de busca ao Senhor. É isso? Ou outros itens que são coisas sólidas, ou são coisas superficiais. São coisas somente da aparência exterior ou de ostentação. O período de namoro, para que serve? É para conhecer a pessoa. Não é para explorar o corpo, tá certo? Mas na época do namoro está sendo usado para conhecer a pessoa? Não. Então, quando casa, todos os problemas começam a aparecer. Mas por que casa? Eu digo novamente, por causa da influência da visão do mundo. Não tem uma visão consistente baseada na palavra. E isso causa as tantas separações no nosso meio. Casamento se torna um relacionamento superficial, carnal e um relacionamento egocêntrico. Eu só penso em mim. Mateus 19, versículo 3, os fariseus vieram perguntar ao Senhor sobre o divórcio. 19:3 diz: vieram ele, alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha só a pergunta: é por qualquer motivo? Hoje se separa por qualquer motivo. Essa é a situação de hoje. Daí o Senhor responde: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então o Senhor dá uma resposta aos fariseus, mostrando de onde deve vir os fundamentos de um casamento. Primeiro ele diz assim: não tendes lido, significa nós temos que ler o que a palavra de Deus diz a respeito do casamento. Vocês que se casaram, claro, já estão casados, vocês leem na Bíblia o que se diz a respeito do casamento? E não é somente uma questão de leitura. Aqui diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse. Então nós temos que ler. Segundo, nós temos que saber o que Deus fez. Por isso diz: os fez homem e mulher. Nós temos que saber o que Deus fez em nós para nos unir. Eu tenho que ler a respeito do que a palavra diz a respeito do casamento, e eu também preciso saber o que Deus fez. Não somente isso, versículo 5 diz ainda: e que disse. Eu tenho que saber o que Deus falou. Por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém
uma só carne. Preste atenção o que a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus está falando. Os fez homem e mulher, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Nós precisamos ter a visão de que o casamento é para que dois se tornem um. Não é para que dois permaneçam dois. O casamento é para que dois se tornem um. E essa visão é a visão que deve governar. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Vocês que estão já casados de 1 até 10 anos, considerados casais jovens, o que vocês estão fazendo para se tornarem um? Nada. Esse é o problema. Deus os uniu para vocês continuarem dois, sendo dois? Quando eu sou egocêntrico, eu sou eu, você é você. O egocêntrico nunca se tornará um com uma outra pessoa. Muita briga. Por quê? Por qual a razão da briga? Para ver quem é o centro. Marido quer ser o centro e a esposa também quer ser o centro. Então é briga. Dois egocêntricos. Vocês já brigaram para ver quem manda? Já ou não? Daí você pergunta, e aí, irmão Miguel, como é que então deve ser? Alguém tem que ser o centro. Claro, alguém tem que ser o centro, mas não é você. É Cristo. Cristo deve ser o centro. E os dois giram em órbita ao redor de Cristo. É Cristo. Só Cristo pode fazer de duas pessoas uma só pessoa. Mas não tem busca espiritual. Não leem a Bíblia juntos, não oram juntos. E dizem assim, nós queremos ser um. Tudo errado. Tudo errado. A visão é uma visão influenciada pelo mundo. Porque a visão da palavra diz, o Senhor diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E ainda o Senhor Jesus diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí entra algo de grande importância. Quando nós não estamos fundamentados no Senhor e na palavra do Senhor, no que o Senhor fez, no que o Senhor falou, no que o Senhor determinou, os dois continuam sendo dois. E se nós não temos a busca do Senhor, se nós não permitimos que o Senhor entre no relacionamento, porque só o Senhor pode fazer de dois um, daí nós perdemos uma realidade. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Todo casal tem que ter a certeza de que foi Deus quem os ajuntou. A certeza. Para que serve o período de namoro e de comunhão?
é para se ter a certeza de que Deus está os ajuntando. Casa 1, 2, 3 anos, separa. 5, 6, 7 anos, está separados. Estão separados. Por causa disso, mil e uma razões. Eu não estou falando que não existem as razões. Mas quem é que está separando? É o homem que está separando. E onde está o trabalho de Deus? E o Senhor diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós já mencionamos isso no passado. Coragem de ir contra o que Deus fez. Estou falando de uma maneira bastante sincera, amados casais de jovens, porque nós estamos muito tristes ao ver as separações no meio dos casais jovens. Daí os fariseus replicaram ao Senhor: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Daí respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Significa, isso não foi algo desde o princípio. Essa não era a vontade de Deus. Mas vocês têm um coração duro. Essa questão da dureza do coração, a palavra de Deus possui certos versículos que expõem esse fato. Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: mas não deram ouvidos, nem atenderam. Nós aconselhamos muitos casais jovens: por favor, não façam isso. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Olha só, prefere andar nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, um coração duro e maligno. E aqui diz: andaram para trás e não para diante. Amados casais, vocês devem ouvir a voz do Senhor. Devem ouvir a voz do Senhor todos os dias. Não andem segundo os seus próprios conselhos e nem na dureza do seu coração maligno. Se vocês fizerem isso, estarão andando para trás e não para diante. Porque não tem uma visão do que é um casamento, então simplesmente os dois vivem juntos e vêem no que vai dar. Não fazem nada para que Deus possa cumprir o seu plano, naquele propósito que Ele estabeleceu para os dois. Outro versículo, Jeremias capítulo 18, versículo 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo
a dureza do seu coração maligno. Preferem, o Senhor fala, mas não querem ouvir. Não, não tem esperança nisso aí não. Vamos andar consoante os nossos projetos. Quais são os projetos que vocês têm na vida matrimonial? Quais são os projetos? Esses projetos que tem são projetos divinos? Quais são os projetos? Eu vou dizer uma coisa. Nós ouvimos muito isso, me deixa muito assustado e triste. Muitas irmãs jovens, casadas, reclamando. Nada está bom. Nada está bom. Por quê? Porque a sua visão é a visão do mundo. É visão de dinheiro, prosperidade. Eu não estou falando que a gente não necessite de recursos. Mas muitas vezes quer viver a ostentação, quer viver como o mundo vive. Então surge um descontentamento e nada está bom. Mesmo com a bênção de Deus, há muita murmuração. Por quê? Porque tem os seus próprios projetos. Não dão ouvidos ao que o Senhor fala. E ainda mais outra porção de Jeremias, Jeremias 23, versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, isso é o Senhor que está falando, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Faz as coisas contra o Senhor, diz, não, nós vamos ter paz, Deus diz que a gente vai ter paz. Não, não vai ter mal nenhum, eu vou continuar nisso aí. Isso é o que acontece. Isso é fruto, irmãos, irmãs, amados casais jovens, isso é fruto da minha observação. Eu não estou falando sem fundamento. Eu sei o que estou falando aqui. Vocês querem receber ajuda? Tem que mudar hoje. Tem que saber o que Deus quer. Eu já mencionei vários fundamentos logo no início. E há uma série de outros fundamentos que são importantes para a vida a dois. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 2. São porções que nós conhecemos muito bem. Vocês também já devem ter lido muitas vezes, ouvido muitas mensagens, muitas comunhões sobre isso, mas eu gostaria de falar novamente. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, o Senhor mostra que o homem precisa do seu cônjuge, precisa de complementação. Isso foi a maneira como Deus criou o homem necessita. E o Senhor diz, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E essa palavra auxiliadora
idônea carrega dentro de si 3 aspectos. Primeiro, porque ele diz assim: não é o bom que o homem esteja só, o homem precisa ter alguém com quem possa ter comunhão, com quem possa falar, com quem possa abrir o coração. Isso vale para os dois. Comunhão, primeiro item. Segundo item, companhia. Essa questão da companhia significa não sentir a solidão. Você sabe que tem uma pessoa ali a seu lado, que é a sua complementação, que Deus colocou ao seu lado para vocês dois serem um. E terceiro item ligado a essa auxiliadora idônea é a questão de o seu cônjuge ser o seu auxílio. Comunhão, companhia e auxílio. Quanto disso está acontecendo em suas vidas? Qual é o grau de comunhão? Qual é o grau de companhia? Qual é o grau de auxílio? Claro, esse auxílio em todos os aspectos. O homem tem 3 partes: corpo, alma e espírito. E quando nós falamos dessa complementação, nós estamos nos referindo a esses 3 aspectos: corpo, alma e espírito. Preste sempre atenção, é a complementação nesses 3 níveis: corpo, alma e espírito. Amém? Estou passando, amados casais, fundamentos, para que a gente possa ver como Deus vê e não como o mundo vê. Então, nós falamos agora da complementação. Eu vou tocar num outro item que chama-se convívio. Os dois vivem juntos. Agora, eu gostaria de ler o seguinte versículo, é o Gênesis 2, 22 e 23. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, esse versículo é um versículo muito interessante, porque aqui diz: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu quero primeiro tocar nesse ponto: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso mostra, por um lado, que são iguais, têm as mesmas necessidades. Está vendo? São iguais. Porque é osso dos meus ossos, carne da minha carne, são iguais, têm as mesmas necessidades. Você diz assim: eu necessito de compreensão. Então lembre-se, a outra parte também necessita de compreensão. Eu necessito de cuidado. Lembre-se, o outro lado também necessita de cuidado. Por quê? Porque é osso dos seus ossos e carne da sua carne. São iguais. Tá certo? São iguais.
Você diz, não, mas eu tenho meus princípios. Ela também tem seus princípios. Eu tenho um certo gosto, mas ela também tem o seu gosto. Todo ser humano tem suas necessidades, os seus gostos. Então, nesse aspecto, são todos iguais. Tem as mesmas carências, mas por outro lado, são diferentes. De chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. A mulher não foi chamada de varão, foi chamada de varoa. Por quê? Por um lado é igual, mas por outro lado é diferente. Então, tem que compreender, tem que compreender. Nós somos iguais por um lado, mas nós somos diferentes por outro lado. Tem uns pontos em que são iguais, mas também tem uns pontos em que são diferentes. E a diferença, lembre-se sempre, é para complementação. A diferença não é para briga. A diferença é sempre para complementação. Um é apressado, o outro é lento. São bem diferentes, não é? Mas isso aqui é para briga? Não, isso é para complementação. Tem certas coisas que tem que ser o apressado que faz. Tem outras coisas que tem que ser o lento que faz. Não é, olha só, tudo depende do ponto de vista, da maneira como você vê. Você diz assim, mas minha família é maravilhosa. Por quê? Porque tem o apressado e tem o lento. Veja, é riqueza. Quem que está certo, o apressado ou o lento? Tem quem esteja certo? Tem? Tem? Não tem. E aí nós precisamos aprender a conviver com as diferenças, mas guardando sempre um princípio de que a diferença, os pontos iguais e os pontos diferentes, todos esses pontos são para edificação e nunca para destruição. O convívio deve trazer edificação. O convívio não é para trazer destruição. Esses princípios também podemos ver ao longo das mensagens dadas nessa conferência, não é? Na vida da igreja todos são iguais? São diferentes, não é? Mas nós somos diferentes para brigar? Não, nós somos diferentes para sermos edificados, porque a visão é de complementação. É necessário convívio. Nesse convívio nós temos edificação. Mas claro, precisa de comunhão, companhia e auxílio. Veja, tudo isso são fundamentos importantes e necessários para uma vida a dois, para que os dois se tornem um. E é muito importante, então, voltando para aqueles versículos que já vimos em Efésios e Colossenses, vamos pegar aquela parte de Efésios capítulo 4, versículos 31, 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira,
gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está vendo? O convívio deve trazer uma edificação. Então, apesar da diferença, não é para briga, não é para destruição, deve ser para edificação. Próximo item são as metas. Quais são as nossas metas? Quais são as metas do nosso casamento? Nós precisamos conhecer os princípios e os fundamentos que a Bíblia nos revela. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então a meta é cultivar e guardar o jardim de Deus. E esse jardim de Deus é a sua família. Cultivar e guardar o jardim de Deus. A família pertence a Deus. A família de Deus. Os filhos pertencem a Deus. Salmo 127:3 diz que os filhos são a herança do Senhor. Nossos filhos são para o Senhor. Porque o Senhor, logo lá no início de Gênesis, naquela primeira palavra que Ele falou, que a Bíblia registra que Deus falou ao homem, foi uma bênção. Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus tinha um plano, Deus abençoou o casal para que tivessem filhos. Esses filhos, juntamente com o casal, deveriam sujeitar a terra. Então, nós podemos ver, essas metas, cultivar e guardar o jardim. E também nós temos a comissão de Deus. A comissão é sujeitar a terra e dominar a terra. Um outro item importante na vida matrimonial é a fé. Os dois foram unidos por Deus. E Deus é responsável pela família. Deus é aquele que é responsável por nós. E nós necessitamos das lições de fé. E nós precisamos de fé para caminhar. Nós precisamos de fé para avançar. Então a fé é fundamental. Quanto mais fé nós temos, menos murmuração nós temos. Quanto mais fé nós temos, mais coragem nós temos para avançar. Se nós olharmos a história de tantos casais na Bíblia, principalmente Abraão e Sara, nós podemos ver essa questão da fé. Qual é o meu futuro? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu tenho a promessa da presença do Senhor. Essa certeza eu tenho. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
A interrogação a respeito do futuro é uma coisa que atormenta um casal. Mas daí, nós precisamos de fé. A fé nos traz a paz. A fé nos faz avançar. Aí, eu quero enfatizar a fé do Evangelho. Não é? A fé nesse Deus que nos ama. Nesse Deus que nos salva sempre. Então, nós podemos ver que a Bíblia está cheia desses fundamentos espirituais para o casal. Mas o casal precisa aprender a entrar na palavra de Deus e buscar essas promessas que estão ali registradas e tomar posse delas. Nossa visão do casamento é totalmente diferente da visão do mundo. Porque nós casamos com a presença de Deus. Deus é a testemunha do nosso casamento. O mundo pode tomar o casamento de uma maneira leviana, mas nós não tomamos dessa maneira. O Senhor é aquele que diz em Malaquias capítulo 2, versículo 14. Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Aqui mostra que um casamento é diante de Deus, e Deus é testemunha dessa aliança. Mas para isso nós precisamos ter percepção espiritual. E se nós temos essa visão divina, nós vamos ver que casamento não é essa coisa superficial que falam, não é essa coisa carnal que falam, e não é essa coisa egocêntrica que falam, ou que se divulga, ou que se crê. O casamento é uma bênção de Deus. Como nós vimos na palestra aos pais, muitos de vocês, casais jovens, vocês cresceram no meio de uma sociedade que foi descrita naquelas palestras anteriores. E como eu falei, meu temor é de que aquelas coisas entraram de uma maneira muito sutil na mente de vocês. Entrou de uma maneira muito sutil nos seus corações. Por quê? Porque quando eu tenho comunhão com casais jovens que têm problemas, eu escuto as razões, as desculpas, os arrazoamentos, os argumentos, sabor totalmente mundano. Daí eu pergunto, de onde veio isso? Não veio da vida da igreja. É porque já estava lá. Nessa noite, eu tenho um pedido a vocês. Vocês devem permitir que a palavra de Deus e o Espírito os lave. Lave. Porque eu creio que nas brigas que vocês tiveram, já muitos pensamentos negativos afloraram. Isso mostra que essas coisas estão
ocultas no coração, e essas coisas precisam ser eliminadas. Por isso, precisamos do lavar, do jato da palavra de Deus e também do Espírito. Devemos ir diante do Senhor e falar: Senhor, limpa o meu interior. Tira todos esses pensamentos que são contrários à sua palavra, que são contrários à sua promessa. Senhor, eu não quero alimentar nenhum desses pensamentos. Lava-me, Senhor. Talvez você diga: Miguel, eu tenho muitos problemas na minha casa. Mas eu te digo uma coisa: se houver comunhão entre vocês dois, diante de Deus, vai haver solução. Se vocês dois tiverem comunhão baseados na palavra de Deus, vai haver solução. Não há solução quando há dureza de coração. Se vocês hoje estão passando por problemas e não conseguem solucionar, mesmo porque talvez já tenham tentado, busquem ajuda antes que a situação piore. Busque ajuda. Eu fico muito triste porque muitos casos vieram ao nosso conhecimento quando já era tarde demais. Perguntei: por que não buscaram ajuda? E alguns responderam: busquei ajuda. Eu perguntei: com quem? Com amigos e colegas da mesma idade. Isso não é ajuda, isso é suicídio. Você acha que alguém da mesma idade que você vai ter experiência e visão suficiente para ajudá-lo? Você tem que pedir ajuda para aqueles que já caminharam, para aqueles que já venceram os problemas. Por favor, busquem ajuda enquanto há tempo, enquanto ainda há um caminho. Se vocês conseguirem resolver diante do Senhor, melhor ainda. Mas se não conseguirem, peçam ajuda. Nós estamos aqui para ajudá-los. Você pode dizer: Miguel, você acha que dá certo? Eu vou contar alguns casos. Talvez já tenha contado no passado, mas não custa. Já estive... Você sabe que sempre dou muitas palestras de casais. E já ocorreram que casais não tem mais esperança. Os papéis do divórcio já estavam prontos. Ou seja, irmãos, ou nós falamos para eles: dá uma chance para o Senhor. Venha para a comunhão de casais. Dá uma chance para o Senhor. E deram. E se reconciliaram. Por quê? Porque deram chance para Deus. Deram chance para Deus. E não é só um caso, são N casos. Teve um caso, eu estava hospedado na casa de um irmão, e ele falou para mim: Miguel, eu estou muito triste. Por quê? Porque meu irmão já saiu de casa faz muito tempo. Eu disse: ah, é? Eu disse: é. Eu disse: é.
ele tem que dar uma chance para Deus. Eu estava visitando a igreja naquela localidade, e de repente esse irmão que tinha saído de casa, né, já há muito tempo, apareceu na reunião. E a reunião era uma reunião de jovens, mas ele apareceu. Ele não era mais um jovem, mas ele apareceu. Ficou sentado lá no fundo. Eu não sabia desse fato, depois me comunicaram, né? Naquele final de semana, ele voltou para casa. Por quê? Porque deu chance para Deus. Tudo que nós precisamos fazer é dar chance para Deus operar. Nós gostaríamos de que realmente os jovens que cresceram no nosso meio e se casaram, os casais jovens, possam ser cada dia mais firmes e sólidos no Senhor, com casamento cada vez mais consistente, com fundamento. E isso vai então resultar em glória para o Senhor. Amém?